O treinamento é um processo fundamental para que o cumprimento das atividades no posto de serviço sejam executadas da maneira correta. Se isso não é feito de maneira adequada, pode ter certeza, vai vir muita dor de cabeça para você resolver, porque o cliente ele vai trazer muitas reclamações, vai haver muitos danos e prejuízos, descumprimentos internos que podem gerar problemas graves, enfim. Então uma série de consequências podem vir dessa falta do treinamento adequado para esse profissional. E nesse vídeo eu vou trazer a forma correta para que você evite essa dor de cabeça e faça a coisa do jeito certo. Só que antes de te falar, curte esse vídeo, se você não é inscrito, se inscreve para acompanhar mais conteúdos iguais a esses. Para fazer um treinamento correto, primeira coisa, você precisa ter um procedimento padrão, que é as regras do posto de serviço. Não adianta você querer fazer um treinamento para o profissional que está no posto de serviço se não há um procedimento padrão. Tem que ter a bússola, tem que ter as normas daquele local, porque uma vez tendo essa norma, e essa norma ela é feita com você e com o cliente para colocar tudo aquilo que deve ser cumprido naquele posto de serviço, seja uma portaria, seja um posto de ronda, seja em um banco, seja em um órgão público, seja numa recepção. É necessário primeiro ter um procedimento padrão, e às vezes o cliente ele é muito resistente com relação a isso, mas você como profissional, você deve insistir, porque é através desse procedimento padrão, esse pontapé inicial é que você pode treinar o profissional que está ali no posto de serviço. E ainda, uma vez feito esse procedimento padrão e treinado, fica um exemplar desse documento no posto de serviço. Caso o profissional tenha dúvida, o que ele faz? Ele vai lá e consulta esse manual para que ele possa tirar dúvidas sobre determinada situação. Então o procedimento padrão, ele é o pontapé inicial. Porque veja bem, para você fazer o procedimento padrão, você tem que adentrar no processo do cliente. Você tem que ir lá na empresa, você tem que ir no local, no órgão, seja onde for. Você vai fazer um levantamento de tudo aquilo que será a responsabilidade do profissional. Então você vai conhecer a estrutura do local, você vai conhecer os fluxos, as pessoas, os processos, como funciona a vida durante o horário de expediente, como funciona a vida durante a noite, como funciona a vida ali naquele local no final de semana, durante o feriado. Então você passa a ter as informações gerais daquele local para poder elaborar um procedimento padrão robusto, correto e que realmente retrate a realidade daquele local. Bom, uma vez o procedimento padrão estando feito, agora você vai multiplicar esse conhecimento. Você vai fazer o treinamento para os profissionais, seja apenas uma equipe, enfim, dependendo do quantitativo. Então agora você vai treinar, vai pegar esse procedimento padrão e treinar adequadamente o efetivo para aquele posto de serviço. E aí você tem que realmente fazer o treinamento geral. Se for um procedimento padrão maior, grande, vai levar um pouco mais de tempo. Aí isso tem que ser acordado com o cliente, porque às vezes é necessário colocar em uma sala de treinamento, em uma sala de reunião, para levar 1, 2, 3 horas de treinamento. Então é preciso ter esse tempo para aplicar esse treinamento, até para que o efetivo tire dúvidas sobre aquelas atividades que estão sendo ali disseminadas para eles. Porque o intuito agora é deixar claro na cabeça do profissional as atividades que ele deve executar naquele posto de serviço. Não tem que ter dúvida. E as poucas dúvidas que restarem, ele vai ficar com uma cópia desse procedimento padrão ali no posto de serviço para ele fazer as consultas. Ou até mesmo em um horário ali em que está menos fluxo, ele possa ali dar uma papirada, dar uma olhada ali para relembrar algumas atividades que são poucas realizadas durante o decorrer da semana. Essa fase é muito importante, porque é nela que você vai repassar o conhecimento para o profissional, para que ele execute da maneira adequada as atividades no posto de serviço. Além disso, o treinamento do procedimento padrão vai trazer uma outra visão para o profissional. Além das atividades que ele precisa executar, vai trazer os riscos. Tudo aquilo que está envolvido na atividade que ele vai executar no posto de serviço. Por exemplo, se está numa agência bancária, ele sabendo o que tem que executar, ele vai saber o motivo, o porquê que ele tem que executar uma revista na porta giratória. Porque ele sabe que existem riscos envolvidos por trás disso. Alguém pode entrar armado, alguém pode entrar mal intencionado, alguém pode querer agredir um cliente do banco.
alguém pode querer agredir um funcionário do banco, enfim. Com esse treinamento, o profissional ele passa a ter noção do risco, e isso é uma responsabilidade do instrutor, do supervisor, do fiscal que está treinando, repassar junto com a disseminação das atividades. Olha, você está executando isso, porque isso aqui, se deixar de ser executado, se não for feito da maneira correta, isso aqui vai ter uma consequência. Olha, pode acontecer isso, isso e isso. E aí isso deve estar claro na cabeça do profissional, para que ele entenda os riscos envolvidos na sua atividade. Porque às vezes os nossos colegas, eles ficam muito dispersos, ficam ali com a mente meio que sobrevoando ali o campo da imaginação, e você está cansado de ver muitos vídeos, e eu tenho certeza que experiências no posto de serviço que você cuida, de profissionais estarem desatentos, e é nesse momento de desatenção ou mesmo de descumprimento de procedimento que acontece a falha, que acontece a ocorrência, que acontece o crime, que acontece a situação indesejada. Então é necessário fazer com que eles entendam os riscos que estão envolvidos nas suas atividades. Então você percebe que não precisa de nenhum plano de segurança complexo e tudo mais, grandioso, para fazer um treinamento adequado para o profissional no posto de serviço. Toda vez que você for fazer a implantação de posto de serviço, ou colocar uma pessoa nova naquele posto de serviço, basta seguir esses passos simples, né? Primeiro ponto, tem que ter um procedimento padrão, é a bússola, é o manual das atividades que ele tem que fazer ali no posto de serviço. Então esse é o primeiro ponto, porque uma vez feito esse manual, aí você vai para o treinamento, você vai treinar visando o quê? Visando com que ele saiba das consequências, ele saiba das atividades, ele saiba dos riscos, ele saiba conheça a estrutura ali do cliente, do seu posto, para que execute as atividades corretamente. E um detalhe muito importante, tá? Todo treinamento você precisa registrar com uma lista de assinaturas, tá? Até porque o cliente, ele vai solicitar, e ainda que ele não solicite, você faz isso porque evidencia o seu treinamento, evidencia que aquele time ali que você supervisiona está treinado, está habilitado a exercer a função naqueles postos de serviço. E depois você passa uma cópia dessa para o cliente e ele vai ficar muito satisfeito, e com isso você vai evitar dor de cabeça no posto de serviço e com isso reclamações do cliente desnecessárias. Então faça isso e você vai ver a diferença. Bom, esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se você tem alguma sugestão ou já passou por alguma situação idêntica a isso, coloca aqui nos comentários, tá? Curte esse vídeo, se você não é inscrito, se inscreve, e a gente se vê no próximo vídeo.